Bom, pessoal, vamos começar mais um curso da abordagem centrada na pessoa, ACP. Meu nome é Emanuel, tá? Eu sou psicólogo e atendo atualmente na cidade de Campina Grande, Paraíba. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre a psicologia humanista, tá? Ela veio a ser uma terceira via de entendimento do ser humano, tá? Já tínhamos dois pilares, que era a terapia comportamental, representada pelo behaviorismo, e a psicanálise. A terapia comportamental, aqui, ela vai se propor a estudar o comportamento humano, tá? Então, ela vai querer moldar o comportamento humano, tá? Por exemplo, se o indivíduo tiver um comportamento agressivo, ele for um criminoso, então essa terapia vai promover técnicas para que esse comportamento seja mudado, tá? Um exemplo bem básico da questão da mudança de comportamento é naqueles programas que, por exemplo, o sujeito tem um animal de estimação, um cachorrinho, e esse cachorrinho vai, faz xixi no sofá, quando chega uma visita ele fica agressivo, quer morder, quando o carteiro coloca cartas, ele vai lá e rasga as cartas. Então são comportamentos que devem ser mudados. Tá? Então chega um especialista, através de algumas técnicas ele consegue mudar esse comportamento do animal. Então o behaviorismo ele vai promover justamente isso, essa questão da mudança do comportamento do ser humano. Tá? A outra via é a psicanálise. Ela vai se basear no conceito de inconsciente lá, proposto por Sigmund Freud, tá? Do complexo de Édipo. E é uma via mais interpretativa do que acontece com a psique, com o inconsciente do ser humano. Eu fiz um curso só de psicanálise, se você quiser se aprofundar no mesmo local em que você está vendo esse curso, procure o curso de psicanálise que você vai encontrar, tá? E por último nós temos a psicologia humanista, tá? Ela veio no sentido de humanizar a psique do indivíduo, tá? De ver um indivíduo de uma forma mais humana, promover uma humanização, tá? Ela vai acreditar, a psicologia humanista, o diferencial dela, ela acredita que existe uma força de autorrealização que todo indivíduo possui para desenvolver sua personalidade. Claro, nem sempre o indivíduo vai conseguir desenvolver plenamente a sua personalidade por fatores externos. E esses fatores externos vão ser tratados na terapia. Tá? A abordagem centrada na pessoa, criada por Carl Rogers, é um tipo de psicologia humanista. Tá? Inclusive, Rogers vai até dizer, né, que o indivíduo possui possibilidades, né, de compreender a si mesmo e de mudar os seus conceitos de si mesmo. Bem parecido com essa força aqui de autorrealização. Falando em Carl Rogers, ele era uma criança que ele possuía uma família numerosa, tá? E quando criança ele foi morar em uma fazenda. Ele ficou encantado pelos métodos experimentais, principalmente com relação à agricultura e à criação de gado, tá? E esse caráter experimental da experiência deixou ele encantado e ele vai levar isso, essa valorização da experiência, por toda a sua vida, e isso vai influenciar na sua terapia. Tá? Um outro detalhe dele é que ele era originalmente da religião protestante, depois ele abandona essa religião e entra num centro de estudos filosóficos, tá? E depois, quando ele está na universidade, ele acaba abandonando esse centro de estudos filosóficos. Bom, a formação aqui de Rogers, ele fez entre 1920 e 1930, tá? Se vocês pararem para ver, tiverem feito já o curso de psicanálise, vão ver que nessa época a psicanálise já tinha sido divulgada
na América, tá? E estava em alta, né? Então a formação de Rogers foi uma formação freudiana, uma formação psicanalítica, tá? Então ele se formou-se para exercer como psicanalista. Mas aconteceu que ele teve contato com um discípulo de John Dewey, tá? E John Dewey, falar um pouquinho de John Dewey, ele foi um dos fundadores da escola filosófica do pragmatismo americano, tá? O que seria o pragmatismo? Em linhas gerais, é colocar a coisa em prática. Então, a ideia, para ela ter validade, ela teria que ser colocada em prática. Ela não seria somente aquela questão de ficar num caráter filosófico, né? Só especulativo, só na mente. Então, teria que ser colocado em prática. Isso é um traço bem marcante dos americanos, né? De colocar tudo em prática, não pensar muito, é mais de agir. Tá? Isso diz respeito ao pragmatismo. Então, para John Dewey, tá? Uma outra característica que ele vai perceber o indivíduo deve estar integrado na sociedade, mas, por outro lado, a sociedade deve perceber o indivíduo, deve visualizar o indivíduo na sua peculiaridade, na sua individualidade. Né? Então, de um lado, o indivíduo tem que estar incluído na sociedade, mas a sociedade deve ver o indivíduo como uma pessoa única. Tá? Ele fez grandes contribuições na questão da educação, tá? Embora ele não seja muito conhecido aqui no Brasil, mas ele tem vários livros. E na educação, ele com sua esposa Alice, né, eles pegaram crianças e ensinaram conceitos complexos de física e biologia através do ensino de culinária para as crianças. Então, as crianças, através de preparar o próprio lanche, aprendiam alguns conceitos de física e biologia. Né? É uma coisa bem prática, bem pragmática. Né? E isso se anuncia hoje nas escolas particulares que possuem uma condição melhor, de que não, nós temos um ensino integral de que a criança vai aprender a fazer seu próprio lanche, aprender conceitos e tal na prática. Então, isso é uma ideia bem antiga, tá? Então, para Dewey também, o verdadeiro aprendizado só ocorre quando as ideias são compartilhadas. E isso, para essas ideias serem compartilhadas, só é possível onde não há barreiras e a pessoa pode se expressar livremente, tá? São as ideias bem interessantes aí de John Dewey. Então essas ideias, Carl Rogers vai assimilar essas ideias, tá? E vai influenciar na sua terapia. Bom, após a sua formação, ele foi diretor por 12 anos de uma clínica psicopedagógica em Rochester, no estado de Nova York. E uma característica aqui é que ele estava distante de qualquer influência da psicanálise, tá? E lembrem-se que ele valorizava muito a experiência, então ele desenvolveu aqui as bases da sua teoria através da experiência com seus pacientes, tá? Os pacientes dele eram crianças na escola, pessoas que estavam passando por dificuldades, e ele desenvolveu a sua própria prática terapêutica, tá? Diferente da psicanálise. Tá? Depois desses 12 anos, foi oferecida a ele uma cadeira no curso de Psicologia Clínica da Universidade de Ohio. Tá? Então, nós continuamos na próxima aula.